Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Nós vamos compartilhar a palavra agora, nós vamos separar um momento para os testemunhos, amém? Quero já avisar aí, quando eu chamar os irmãos, o pastor Alain, Daniel, Rai e Carliane, já fiquem atentos, que eu vou estar chamando aqui para os testemunhos. Nós vamos testemunhar, irmãos. Eu só pude selecionar alguns testemunhos surpreendentes do que Deus fez e operou nesse período de 21 dias, né? E assim, como é bom orar, como é bom confiar no Senhor, como é bom, sabe, experimentar do amor, do cuidado do nosso Deus para conosco. Eu estava ali, eu não me aguentei, me prostrei, agradeci ao Senhor nessa manhã pelos 4.4, aleluia. Irmãos, 4.4, cheguei até aqui, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? 4.4, mas o que mais me surpreendeu, eu estava ali adorando, agradecendo o Senhor, é que eu me converti faltando uma semana para comemorar o meu 18º aniversário. E eu já passei o meu 18º aniversário na presença do Senhor. E aí eu fiz os cálculos ali, esse é o 26º aniversário meu na presença de Deus, buscando o Senhor. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. A glória é inteiramente dele. Eu me sinto privilegiado ter me convertido aos 17 anos, uma semana antes de completar os 18, e já passar aí hoje o meu 26º aniversário nos caminhos do Senhor. Irmãos, não tem explicação, não tem palavras para agradecer a Deus, sabe? Tanta sabedoria, tanta experiência com o Senhor, tanto mover do Espírito, é algo surpreendente. E sabe o que é mais glorioso ali? Eu também estava ali agradecendo a Deus pela família da fé maravilhosa que o Senhor nos tem dado, né? Já são mais de 20 anos que eu estou fora de Manaus, e o que me conforta estando fora da minha cidade, do meu estado, da minha terra natal, é a família da fé, é comemorar com os irmãos, é estar junto com os irmãos. É o que a palavra do Senhor diz, Ele nos dá paz, mães, irmãos, isso é poderoso, sabe? Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que oram por nós. Nós temos o hábito, nós ensinamos os irmãos que em todas as refeições, pastor, eu quero abençoar a sua vida, como é que eu posso? Ore por mim, ore pela minha vida, ore pelo meu pastor, pelo nosso pastor Aloysio. A gente pede sempre que os irmãos orem nas refeições. Na hora que você for agradecer, ora, Senhor, abençoa o pastor John, abençoa o pastor Aloysio, a família deles, as esposas, pastor Eleni, pastora Márcia. Isso é extremamente importante, amém? Glória a Deus. Eu quero só dar uma palavrinha para você sobre a nossa conferência. Preste atenção, não converse agora, cessa, por favor, toda a movimentação, só os servos aí que estão escalados, trabalhando. Eu preciso dar um aviso para você, a pandemia ainda não acabou. Alô? A pandemia ainda não acabou, é por isso que a gente ainda usa, cadê a minha? É por isso que a gente ainda está usando máscara. Toda vez que você entra e sai desse auditório, você precisa passar o álcool na mão, ok? Por isso que nós temos o tapete de cloro ali na porta. É por isso que nós devemos ainda evitar aglomeração, amém, irmãos? Está aquele povo tumultuado. Então, por causa disso, a nossa conferência da Vinha Espírito Santo, irmãos, é a 5ª conferência, aleluia. Esse ano parecia que não ia acontecer, muitas dificuldades, muita luta, mas aprove o Senhor abrandar o Covid aqui no nosso estado, alinhar o nosso coração, né? O governo do estado, a prefeitura liberou a quantidade de pessoas, enfim, nós vamos fazer a nossa conferência, mas com um número limitado, irmãos, com um número limitado. Então, é o seguinte, nós não liberamos ao público o link de inscrição nas redes sociais da igreja, não foi enviado para o grupo da igreja também, porque nós estamos segurando. Então o que nós demos prioridade?
para liderança se inscrever e inscrever os irmãos que estão nas células, ok? Então, se você ainda não fez sua inscrição, corre, porque provavelmente amanhã, segunda-feira, feriado, finados, nós vamos provavelmente encerrar as inscrições, ok? Então corre, pastor, eu sou convidado, mas eu quero estar no meio desse mover. Cola em algum líder aí, descobre. Cadê os líderes de célula? Levanta a mão. Vai melhor, fica de pé os líderes de célula, por favor. Tá vendo esses irmãos? Fixa aí no olhar no que está perto de você. Você que está nos visitando, quero convidar você a estar conosco. Os irmãos podem se assentar. É só colar num desse líder e pedir minha ajuda. Faz minha inscrição aí. Ok? Nós vamos encerrar porque, irmãos, não é só da nossa igreja essa conferência, é da Vinha Espírito Santo. Nós somos 7 igrejas espalhadas no estado, ok? Sem falar nos pastores que querem vir nos visitar, nos conhecer. Tem gente que quer vir da Bahia, do Rio de Janeiro, enfim. Eu quero desafiar você a para ontem fazer sua inscrição, não perca mais tempo. E um detalhe, nós não vamos garantir inscrição de quem não pagou. Esse valor aí de R$30, ele é um valor para ajudar nos custos. Ok, irmãos? Só de passagem aí nós devemos estar gastando uns R$4.000 dos preleitores, sem falar nos outros custos. Então eu queria desafiar, faça logo a sua inscrição. Sua inscrição vai lhe dar o direito de você entrar, participar dessa celebração conosco, com o Senhor. Então vai ser um tempo muito precioso. Eu quero desafiar você a estar junto conosco nesse momento. Nós usamos a conferência para celebrar o que o Senhor Jesus fez durante todo o ano. Todo domingo a gente reúne aqui as nossas células. Na conferência nós vamos reunir todas as nossas igrejas do estado. Então vai ser uma grande celebração, é óbvio que não dá para vir todos, ok? Deslocação, alguns têm limitações, mas enfim, nós vamos ter aqui, irmãos, um número expressivo da nossa igreja, da nossa Vinha Espírito Santo. Então gere expectativa no seu coração, vai ser um grande mover de Deus. Se programe, venha com uma roupa confortável. Nós vamos passar o dia aqui, começa na sexta noite, e aí no sábado nós vamos passar o dia aqui. A programação começa pela manhã e nós vamos até às 8h30 da noite, amém? Vamos acabar mais cedo para as caravanas poderem voltar para as suas cidades. Tem gente que está vindo a 300 quilômetros daqui, Linhares, Piaçu, Iúna, gente que está vindo de Guarapari, de longe. Então você que está na Grande Vitória, você é indesculpável, como eu, né? Então programe-se para estar aqui, e o ideal é para participar da programação inteira, salvo se você tem algum motivo de trabalho, alguma coisa assim, tudo bem, mas eu quero dizer para você, não perca nada, vai ser um grande mover do Senhor, amém, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos. Pai, nós te bendizemos nessa manhã, pelos teus grandes feitos, por tudo que o Senhor tem operado nas nossas vidas, Pai. Senhor, hoje é uma manhã de testemunhos. Senhor, o testemunho fala inteiramente da obra do Senhor operada na nossa vida. Estamos diante da mesa do Senhor. A mesa do Senhor expressa um testemunho, Pai, um testemunho da tua morte, da tua ressurreição por amor de nós, por amor daqueles que até mesmo, Senhor, nem te conhecem, mas o Senhor também morreu na cruz por eles. Senhor, que essa palavra seja inspiração para os meus irmãos, e que cada um seja extremamente tocado, inspirado e abençoado por ti, em nome de Jesus, amém e amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é um fato, escute, que todos nós queremos andar com os vencedores. Quando eu me converti, eu orava: Deus, eu quero andar com os vencedores, eu quero andar com crente vencedor. E eu me lembro que na igreja muito grande que eu congregava, tinha mais de mil membros, acho que eram uns 1.800 membros na época. Eu me recordo que tinha o grupo da bagunça e tinha um grupinho da oração. Estou falando de jovens. Na hora do louvor, esse louvorzão abençoado, eles estavam lá correndo, pulando.
Quando acabava o louvor, eles saíam e desciam, era no segundo piso, o auditório, eles desciam, né, para ali para a recepção e ficavam ali conversando, eles não ouviam a palavra. E tinha um outro grupo que se expunha à palavra, que era ministrado, tocado completamente pelo Senhor, e eu queria estar com aqueles. Foi o povo que eu escolhi. Eu falei: Senhor, eu quero andar com os vencedores. Eu me converti para ser crente mesmo. Não quero viver uma mentira na igreja. Eu não quero. Eu me recordo que eu falava para Deus, com as minhas palavras, eu falava assim: Senhor, eu não quero viver dentro da igreja, no convívio com os irmãos, com as irmãs, o que eu vivia no mundo: mentira, falsidade, hipocrisia. E eu falava com aquele grupo, né, que não queria nada com nada. Acabava às vezes o culto, eles iam para balada, para discoteca, para o pagode, iam beber nos barzinhos. Falava com eles: oi, tudo bem e tal. Mas aqueles com quem eu sentava para ter comunhão, me relacionar, eu tinha acabado de completar 18 anos, eram aqueles que eu queria conviver. E isso não ficou só mesmo entre os crentes, não. Eu me recordo também de eu orar: Senhor, eu quero andar com os vencedores, eu quero andar com pessoas de Deus, eu quero andar com homem de Deus. Aí a primeira luta que eu passei foi no meu casamento, quando eu casei com a pastora Eleni. Misericórdia, não era pastora nem ela nem eu. Ninguém nasce pastor, tá, gente? Nós somos treinados, chamados e capacitados pelo Senhor. E aí o primeiro ano de crise, eu falei: olha, se a gente não procurar ajuda, nós vamos ter problema no nosso casamento, nós vamos separar. Então vamos procurar ajuda. E aí nós buscamos casais mais maduros na igreja e colamos neles. Começamos a andar juntos. Sabe que experiência gloriosa. Ninguém ficava falando: John Rich, você tem que agir assim, ou Eleni, você tem que agir assado. Ninguém ficava se intrometendo na nossa vida, não. Mas só de andar junto com eles a gente aprendia no trato, no modo de agir, no proceder. Diga comigo: a alma fala. Já viu aquela pessoa que vem, fala as coisas para você, mas você quer me enganar? Não acredito não. Mas já viu pessoas que vêm, que você estava armado, você, rapaz, quer me enganar? Aí a pessoa começa a falar, aí você sente paz, você se acalma. E aí você se: poxa, essa pessoa está falando a verdade. É porque a alma fala, irmãos. Por isso que não é legal você resolver problemas, escute, por telefone, por mensagem, porque você não está olhando para a pessoa, você não está percebendo o coração dela. Então, sentar, olhar no olho, né? Isso é importante para conversar, para resolver. E aí eu me recordo que isso aconteceu. E aí quando eu vim para o ministério, né, com o chamado claro, eu orava: Senhor, eu quero andar com vencedores. E eu me recordo, irmãos, que eu estava na minha casa com a minha esposa, e Deus falou para mim: acabou teu tempo em Manaus. E eu nunca tinha saído de Manaus. Eu falei: Senhor, o que quer dizer isso? E aí o Senhor ministrou no meu coração: eu estou te enviando para Goiânia. Nunca tinha ido em Goiânia. Nunca. O Senhor falou claramente no meu espírito e falou assim: porque lá eu tenho levantado uma liderança jovem com visão. Para lá eu vou te enviar, te treinar, te capacitar, e de lá eu vou te enviar. Foram essas palavras. Isso foi mais ou menos outubro de 2001. Novembro de 2001 eu viajei para Goiânia, para a conferência da videira e Davi em Goiânia. Janeiro de 2002 eu chegava de Malicuia, naquela cidade. E lá já se vão 19 anos andando com o pastor Aloysio, andando com o pastor Naô, fazendo parte dessa família da fé. Sabe o que significa isso, irmãos? Uma história. Eu tenho uma história com esses homens de Deus. Primeiro, eu tenho uma palavra de Deus para estar com eles. Sabe, nesse ministério eu tenho uma história. Como pastor, eu fiz seminário nele, fui treinado, cara. Eu sempre quis ser pastor. Eu sempre tive o chamado claro. Na igreja onde eu me converti, eu pedia para o pastor: olha, eu quero fazer seminário, e não fluía, não dava certo, era uma confusão. No dia que o pastor falou para mim que ia assinar o documento para mim fazer o seminário,
Um irmão falou para mim, tendo uma visão, falou para ele: olha, o anjo está dizendo assim, ó, não é isso que eu tenho para ti. Eu me converti numa igreja tradicional e eu imagino do que o Senhor me livrou, né? De uma tradição sem fim, misericórdia. Eu quero dizer para você que essas experiências, irmãos, que eu tive com o Senhor, hoje se tornou um testemunho de vida. Um testemunho de vida. Sabe por quê? Que muitas pessoas têm vergonha de testemunhar das coisas de Jesus, das coisas do Espírito de Deus? Sabe por quê? Às vezes passou o jejum todinho, 21 dias, você não tem nada para testemunhar, porque faltou experiências com Jesus, faltou experiências com o Senhor. Você tocou sua vida, foi trabalhar normalmente, comeu, né, no horário que tinha que comer, mas você não mergulhou no relacionamento com Ele. E aí por isso você não tem nada para testemunhar, você não tem nada para falar. Veja bem, duas coisas nos fazem vencedores. A primeira é o sangue do Cordeiro. Preste atenção, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, o unigênito que se tornou primogênito, está sobre nós, está sobre as nossas vidas. É a palavra de Deus que diz que o maligno não pode nos tocar. Eu me recordo que Paulo, certa vez, escrevendo para Timóteo, ele diz que eu fui parar na boca do leão, mas o Deus da salvação há de me livrar. Ele cria no poder do livramento de Deus na vida dele. Irmãos, preste atenção, o sangue do Cordeiro nos faz vencedores. É a primeira coisa que eu quero destacar aqui. E a segunda coisa, o testemunho. Eu não estou aqui para falar do sangue hoje, eu estou aqui para falar do testemunho. Quando você testemunha de Cristo, você está dando a glória para Deus, você está falando do que Deus faz na sua vida. O testemunho, irmãos, é a afirmação baseada em fatos. Está vendo isso aqui? O evangelho do Senhor foi escrito não por Jesus, mas pelos seus discípulos, que foram testemunhas oculares. Eles viram, eles testemunharam as curas, os milagres, os prodígios, as maravilhas, e eles escreveram isso tudo. Esse relato chegou até mim e a você. Preste atenção, o testemunho fala daquilo que vimos e experimentamos. Esse é o ano que nós proclamamos, no início dele, que 2020 é o ano da abundante chuva. E literalmente, eu vou ficar aqui, e literalmente, para a vida de alguns tem sido abundante chuva, mesmo em meio à pandemia. Eu sou testemunha como vosso pastor, o Senhor derramando, abrindo os céus, abençoando poderosos. Nós multiplicamos células, nós abrimos igrejas, nós vimos irmãos prosperar. Era período, sabe, de sucumbir, sabe, de fechar os seus negócios, de parar com tudo, e Deus abençoou, Deus prosperou. Pode dar um forte aplauso ao Senhor. Esse é o poder de Deus, irmãos. É para quem crê. Fé é crer, é acreditar até o fim. Pastor, mesmo que o barco afunde, acho que umas 2 pregações para trás, uns 2 domingos para trás, eu preguei para você que Paulo estava num barco e o barco afundou, mas ninguém morreu, todas as vidas foram salvas. Você não vai morrer, sua família não vai morrer, Deus vai te livrar, meu irmão, acredite. Mas como declarar? Sinceramente, eu vou abrir meu coração para você. Teve um período que eu até pensei, rapaz, eu vou arrancar esse banner daí, eu estou com vergonha, que essa pandemia, essa miserável dessa pandemia, misericórdia.
Assim é eu, o homem, a razão, né? Eu falei, não, Senhor, mas eu creio na tua palavra. Há um testemunho, Cristiane, que precisa ser sustentado. Há um testemunho, Dona Eliette, sabe, da fé, de não andar por vistas, mas andar pela fé, de acreditar até o fim, mesmo o barco afundando. Preste atenção, quem vê Jesus operar, quem experimenta do operar de Jesus na sua vida, tem um testemunho para dar, glorifica o nome do Senhor, porque experimentou primeiramente na vida dele. Diga assim comigo: primeiramente vem a experiência. Diga: para depois testemunhar. Olha a importância do testemunho. Eu falei no culto passado que esse culto ia ser o culto do testemunho. E eu estou aqui aquecendo o seu coração. E eu não me refiro somente ao testemunho de vir aqui, pegar o microfone e falar o que Deus fez. Porque não dá, irmão. Já pensou? Se todos quiserem testemunhar aqui, não dá, não tem como. O meu tempo já está indo, ó. Não dá, não tem como. Nosso culto é um culto de 2 horas. Um dia a gente vai para as 2h30, 3, né? Quando assim o Senhor quiser e o mover for liberado aqui, não tiver hora para acabar, aleluia, glória a Deus. A gente perder até vontade de almoçar. Eu sei que uns aqui vai ser luta com isso, né? Que o almoço é sagrado, mas quando você está cheio da glória, está cheio da presença do Senhor, você, meu irmão, não quer saber de outra coisa a não ser do entendimento que você passa a ter de comer de Jesus, de se alimentar de Jesus. Jesus falou uma comida que eu anelo comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Oh, irmãos, isso é precioso, isso é maravilhoso. O testemunho é o nosso chamado. Diga comigo: o testemunho é o nosso chamado. 2 Pedro capítulo 1, versículo 9, mostra que Pedro, irmãos, ele foi separado para proclamar as virtudes do Senhor. 2 Pedro capítulo 1, versículo 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Quem não testemunha, irmãos, pode deixar lá, quem não testemunha não tem essa experiência bendita com o Senhor. Então, ele vai falar do quê? Não tem do que falar, mas quem teve seus pecados perdoados, quem está em Cristo Jesus, quem tem vivido de milagre em milagre, quem é sustentado pela glória de Deus, quem recebe chuva do alto e acredita que o Senhor vai operar para agir, meu irmão, tem sempre para testemunhar. Vocês vão ouvir hoje aqui de alguns irmãos testemunhos poderosos do cuidado do Senhor. O que Pedro quer falar aqui, em outras palavras? Que nós fomos separados para testemunhar, irmãos, da nossa salvação, do milagre que Deus operou na nossa vida. Irmãos, quando nós temos acesso à palavra do Senhor e experimentamos dela, sabe, da transformação da nossa maneira de pensar, de agir, nós testemunhamos como testemunhas oculares do poder de Deus. Quem frequenta uma célula aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Lembra daquele irmão, daquela irmã, aquele casal que chegou na igreja? Que testemunho glorioso, de mudança, de trabalhar. Você olhava assim: não, esse daí não tem jeito não. Meu Deus do céu, gente, que absurdo. Não, ele não vai conseguir, ela não vai, realmente, nós não conseguimos na nossa força. Você que chegou e adentrou por essa porta nesse auditório e tem tentado até aqui, na força do seu braço, pelo que você faz de bom, e se acha justificado pelas suas obras, não. Nós não somos bons, só há um que é bom, que é Deus. Só Ele que é bom. Eu quero te convidar hoje a se render, a dizer mesmo para o Senhor. Eu já falei para Ele: Senhor, eu não consigo, eu não dou conta.
eu não sei como fazer. Às vezes eu me perco, cheio de ideias e direções, e me encontro às vezes paralisado. São tantos problemas, tanta gente ferida, tanta gente magoada, tanta gente doente, paralisada pelo diabo. E eu falo, Senhor, eu não tenho palavras. Que são minhas palavras? Eu peço, Senhor, põe tuas palavras nos meus lábios. Senhor, que dos meus lábios fluam vida. E essa é a minha oração agora, para que essas palavras que não são minhas sejam de Deus para a tua vida, e você receba, e que o Espírito de Deus que opera em mim e opera em ti, testifique aí onde você está, de que eu falo da parte de Deus, e há uma santa e gloriosa experiência com o Senhor para você, pessoal, não com base no que a sua mãe viveu, sua tia viveu, o seu líder viveu, não, mas você mesmo, jovem, tendo a sua experiência com o Senhor, e aí sim testemunhando do que Deus fez na sua vida. Isso é algo glorioso, isso é algo poderoso. Põe para mim em 2 Pedro, ainda no capítulo 1, versículo 16 agora, 16. Vamos ler juntos, igreja, por favor. Só o versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Vou usar o meu exemplo. Eu sou testemunha da vida do meu pastor, de que ele é homem de Deus. Já foram 19 anos, né? Quer me conhecer? Você que está chegando agora, pergunta da minha esposa, são 24 anos de casado, pergunta como é que é esse homem lá em casa. Pergunta dos meus discípulos, Deus tem levantado valentes nessa igreja. Eu sei que eu não sou perfeito não, irmãos, eu falho com eles. Mas graças a Deus que existe o amor cobre multidão de pecados, né? Mas quem não ama, joga na cara, acusa, condena. Pergunta, tem um Gilberto aqui, ó. Tem um Jairo, levanta a mão aí, Jairo. Tem um Jairo ali atrás, é um dos mais antigos. Cadê o Wander? O Wander está ali na mesa de som. Tem um pastor Alain aí, ó. Pergunta como é que é esse pastor. Pergunta. Agora, por favor, pelo amor de Deus, não sai acreditando em qualquer vozes que saem falando por rede, porque a onda agora é essa, redes sociais, difamar as pessoas, né? Você que é comerciante, cuidado. Eu me lembro que eu, como pastor lá em Portugal, eu fiz um negócio com um rapaz que trabalhava com publicidade. E não sei o que aconteceu, que eu não queria pagar para ele um serviço que ele fez para mim, que não ficou bom, não foi o combinado, ele fez outra coisa. E eu me recordo, irmãos, que eu falei, rapaz, eu não vou te pagar, tem que fazer de novo. Pensa num cara endemoniado. Ele foi no meu pastor e tacou o pau em mim. Esse pastor de Henrique é safado, e não sei o que, inventou um monte de mentira, e foi para as redes sociais, botou a minha foto lá, eu bem assim, ó, e tacou o pau em mim. Eu falei, meu Deus do céu, isso dá um processo para ele. E aí eu fui falar com o meu pastor John Richard, paga, que vai cessar o furor dele. Mas pastor, eu tenho... Aprenda uma coisa, abra mão de ter razão para ter favor. Checa talabassuri andalaba checa talabalabas. Sabe por quê? Muita gente não está conseguindo romper porque está com o coração pesado. Abra a mão de ter razão para ter e fluir no favor de Deus. Aqui nós estamos diante da mesa, irmãos. Isso aqui expressa a razão de Cristo. Isso aqui expressa
algum sentimento de justiça própria, ele sendo filho de Deus, sendo preso igual bandido, acorrentado, açoitado, jogado numa cruz. Não, completa injustiça. Pilatos falou: mas eu não vejo culpa nele, eu não vejo culpa nele. Alguns vão dizer: eu não vejo culpa em você, eu não vejo culpa em você, porque que estão fazendo essa injustiça aí com você? Meu irmão, se tu estás passando por isso, que tu não entende, nem tudo é para a gente entender, mas uma coisa certa, é para nós crermos que Ele está no controle da nossa vida. Alguns olharam, é o fim. Alguns discípulos foram embora no caminho de Emaús, porque passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, morreu, não tem mais jeito. Ele ressuscitou no terceiro dia. Veja bem, a nossa fé não tem mais desculpa. Ele morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, intercede por nós e vai vir para nos buscar. Nós vamos ceiar hoje em memória dele, irmãos, anunciando a sua morte e ressurreição até que ele venha. Então creia, ele está aqui, é ele que está ministrando agora no seu coração. Eu não estou falando nada de religião, Jô, eu estou falando de Jesus, irmãos. Dona Lia, eu estou falando de Jesus. Jesus está acima de religião. Ah, por que vocês têm o nome videira? Porque vinha, para que essas coisas? Porque perante o Estado a gente tem que estar organizado, tem que ter contador, tem que ter CNPJ, tem que ter essas coisas. Mas no final de tudo, isso tudo vai passar. Quero te convidar hoje a vir para a vida da igreja, para você experimentar de experiências gloriosas. Quem mais experimenta experiências gloriosas, eu vou te mostrar hoje aqui. Na verdade, eu vou te mostrar agora. Sobe aqui os irmãos que vão testemunhar, por favor, que eu chamei o nome. É o pastor Alain, o Daniel, o Rai e a Carliane. Fica aqui por você, aqui atrás de mim. A Carliane, por favor, fica aqui atrás de mim. Pastor Alain aqui, é o primeiro. Cadê? Aleluia. Preste atenção, tem que ser rápido, hein? Diz para eles que tem que ser rápido. Eu já estou concluindo para a gente ceiar. Irmãos, vocês vão ver, esses irmãos aqui, por que tem testemunho glorioso para testemunhar? Nós temos aqui um pastor. O pastor não precisa nem dizer, né? Está mergulhado até o último fio de cabelo no barco, né? E o pastor Alain é assim, é de rocha. Se o barco afundar, ele afunda junto comigo. Ele é doido, ele é mais doido que eu. A Carliane, irmãos, ela é irmã da Tatiane. Cadê Tatiane? Levanta a mão aí. Está ali a irmã dela, ó. Glória a Deus. A Carliane tem o quê? 4 meses com a gente? 3 meses. Cadê o Gilberto? Os 3 meses, né? 3 meses, mas pensa numa irmã que mergulhou de cabeça, se misturou, se envolveu, fez amizade com todo mundo aí. Quem lembra do almoço beneficente? A cozinhou 2 vezes já, né? 2 vezes a irmã já cozinhou, fez e preparou para abençoar a obra do Senhor. Olha só que poderoso isso. O Rai é líder de célula. Precisa dizer alguma coisa? Na videira a gente sempre diz que um líder de célula, ele é coluna. Um líder de célula, ele é coluna. O líder de célula, irmãos, ele, na nossa visão, nós somos uma igreja em célula, Marcela. Então, a coisa tudo acontece a partir da célula. O líder de célula, ele é 50% da célula. Eu sempre digo que o pastor, ele é 50% da igreja. Se o pastor está bem, está feliz, a igreja está bem, está feliz. Mas se o pastor está ruim, amargurado, triste, é complicado. Sempre que eu encontro os meus pastores, com quem eu acompanho, eu falo com eles, eu pergunto para eles: você está bem? Você está feliz? E a mesma coisa com os líderes: vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu sempre falo: não gostaria que ninguém tivesse liderando entristecido, abatido no nosso meio.
O Daniel nem se fala, né? O Daniel está completamente envolvido, lida em treinamento do irmão Gilberto. Ele é o responsável pelo trabalho social da nossa igreja. Olha só que poderoso isso. A Grazi, irmãos, é discípula da minha esposa, liderando o célula, juntamente com o marido dela ali, né? Servindo nas células de adultos, células de criança, mergulhada. Mas pensa numa mulher que foi luta para se envolver. Foi, não foi, Gilberto? Nós somos testemunha assim. Ai, não vou. Quando foi, tá envolvida até o último fio de cabelo também. Incansável, no 12, né? Melhor falar 220, né? 220 volts. Meu Deus do céu. Por que eles experimentaram tanto? Porque são testemunhas oculares. Testemunhar é só para quem tem o Espírito, é cheio do Espírito. A Bíblia fala, põe para mim Atos capítulo 1, versículo 8, por favor. Atos capítulo 1, versículo 8. Irmãos, antes deles testemunharem, era necessário que eles recebessem do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Sereis o que, irmãos? Vocês vão testemunhar hoje aqui, porque vocês estão cheios do Espírito Santo. Vocês estão cheios do Espírito Santo. Só testemunha quem está cheio do Espírito Santo. O Rai, não vou falar não, vou deixar ele falar, porque é algo assim, ó. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Sabe quando que vai acontecer esse encontro dos 100? Quem está sabendo do encontro dos 100 aí, para 100 pessoas? Num só dia, no sábado, nós vamos fazer um encontro para 100 pessoas aqui nesse auditório. Sabe quando vai acontecer esse encontro? Se você for cheio do Espírito e testemunhar. Não é testemunhar aqui hoje como eles vão apenas, não. Mas é você testemunhar lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá nos seus parentes, o que você está vendo Jesus fazer, e o que você está experimentando. Aí você vai testemunhar para os seus amigos, para os seus parentes. Isso é algo glorioso. Diga comigo, quem testemunha é porque está cheio do Espírito. Aleluia. Isso é algo poderoso, irmãos. E existem oportunidades que o Senhor nos dá de testemunhar, que são únicas. Eu vou repetir de novo. Existem oportunidades que são únicas. Eu encerro aqui a minha palavra, vou passar para eles testemunharem. Mas eu me recordo que um dos meus colegas, quando eu me converti aos 17 anos, durante os meus 18 anos eu terminei o meu ensino médio. Me chamavam de pastor na sala de aula. Eles eram grilados comigo porque eu não saía mais com eles para beber. Eu estudava à noite, meu último ano foi à noite do ensino médio. Eu precisei sair para trabalhar durante o dia. E eu me recordo que um dos caras mais bagunceiros, mais gozador da turma, que curtia com a minha cara, ele chegou comigo e falou que estava passando dificuldades. Eu me recordo que eu orei por ele, abençoei a vida dele. Os pais dele estavam brigando e estavam falando de divórcio. Eu orei por ele. E sabe o que aconteceu, irmãos? Se passaram uns 3 anos. Eu me recordo que eu estava numa marcha para Jesus, lá em Manaus, pulando no meio da rua, com os irmãos da minha célula, da minha igreja. Quando eu olho alguém gritando: "Oh, John! John! Ei, John!" E eu naquela multidão, cantando as músicas: "Papai, quem que me chamas?" Ah, igual Jesus: "Quem me tocou? Quem me chamas?" E aí, quando eu vi, ele era altão, usava óculos de fundo de garrafa. Eu, meu Deus do céu, não acredito. Aí eu corri, fui na direção dele. Ele era uma pessoa que não tinha como não enxergar no meio da multidão. Eu falei:
Rapaz, o que você está fazendo aqui? Ele nem falou nada, me abraçou, me segurou. Eu me converti, começou a pular comigo assim, ó. Eu me converti, John, eu encontrei Jesus, meu irmão. Obrigado, obrigado porque você testemunhou para mim. Que glorioso foi aquilo. Que experiência maravilhosa. Deus tem nos dado a oportunidade de levar o seu evangelho. Por que muitas pessoas não conseguem testemunhar? Porque simplesmente, elas não têm vivenciado experiências com o Senhor. Mas se hoje, a partir de hoje, você tem vivenciado nas células, nos cultos, lá no seu quarto em secreto, experiências com o Senhor, por favor, entenda, é tempo de testemunhar. E sabe qual será o resultado disso? Nós teremos o encontro dos 100. Não é para ser de 20, de 50, de 80, é de 100. E eu estou aberto, tá, Gilberto, a botar até mais, 120, 150. Vocês creem? Aleluia. Glória a Deus. Quem crê aqui, levanta a mão. Diga comigo, é tempo de testemunhar. Dê um forte aplauso ao Senhor. Amém, irmãos. Mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu tive um prejuízo de um carro. Estava comprando carro em leilão com um sócio. E nesse negócio dele comprar, eu morava em Colatina. E ele ficava aqui comprando carro, com o valor desse carro que eu coloquei para ele estar girando lá, comprando carro no leilão. E ele contraiu uma dívida e colocou meu carro para pagar a dívida. Com a agiota, né? Esse devia até um meme. Engraçado que o meme é assim. O cara segurando uma placa, né? Eu preciso de R$5.000 com a agiota. Tem algum aqui que só bate, não mata? Agiota é perigoso. Ele começou a se ameaçar de morte. Ele é a família dele. Então ele pegou meu carro e, para aliviar um pouco a dívida dele, ele deu lá para o agiota. Então eu perdi um carro. E comecei a orar. Depois eu descansei. Amém. Nos 21 dias de jejum, o que aconteceu? O homem pagou. Irmãos, é milagre. Milagre. Nem mora mais aqui, eu não sou a pessoa que fica xingando o outro telefone. Eu não sou esse perfil de ameaçar, não. Está devendo, o Senhor vai restituir. Eu orava, o Senhor vai restituir. Restituiu. Recebi no jejum o valor. Ele só mandou o extrato e pediu perdão para mim. Eu abençoei ele, claro, né? Mandei uma mensagem, ele só mandou o extrato pedindo perdão. Eu, aleluia de Deus. Aí só vou fazer um anel. Valor, R$15.000. Ajuda, né, irmãos? Aí nisso aí, meu filho ficou com vergonha de vir aqui. Tava os dois orando para ganhar um computador. E eles oravam na cela de oração, cela online. No dia de sexta-feira, quinta, né? Oração dos kids. Orava lá pedindo PC Gamer. Aí tive que comprar o PC Gamer. Já foram abençoados também. Tava tudo feliz. Só ficou com vergonha de testemunhar. É testemunho dos kids, né? Tem mais. Eu dei o testemunho dos kids porque eu tenho tamanho de kid, entendeu? Então fica no... né, pastor Eleni? Agora, bom, tem mais um aí. Mais um aí. Nesse mesmo ano e meio eu estava orando para vender meu apartamento, né? E pedia lá 135 mil para vender meu apartamento. Porque lá só vende à vista, não tem como vender financiado. Ficou amarrado 1 ano e quase 1 ano e meio. No jejum aconteceu, vendi 135 mil. Só que é o seguinte, aí eu ia vender, pastor, fala de mim, vou vender esse
até por 110. Não, aí eu estou dando testemunho dela, quer ter mais fé que eu. Não, é 135. Ô, mulher de grande fé, a minha tá pequenininha. Se o cara me der um Fusca, eu já pego. E vendeu 135. Aí só que eu dei o dinheiro da comissão, né? Mas fui abençoado, vendi por 135 mil. O corretor recebeu o salário dele também, né? Trabalhador tinha o seu salário. Além. Então, em 21 dias, foram esses 3 testemunhos para a glória do Senhor, amém? Por isso que eu falei, no momento da oferta, seja grato na tribulação, você vai receber milagres inimagináveis, continua acreditando. Eu continuei, tinha momento de dar opa, fraquejada, voltar, vamos animar, falar, eu estou aqui para testemunhar e te dar esse ânimo que vale a pena perseverar, amém, irmãos? Glória a Jesus, amém? Bom dia a todos. Então, há uns 2 meses, eu era assim, eu ia em uma igreja no domingo, uma na quinta e na quarta-feira na célula. Aí a Grazi sempre me desafiando a vir, sempre. Aí eu falei, Grazi, eu só posso ir para a videira se eu conseguir um carro. Aí a Grazi, você vai comprar um carro. Na outra semana que eles chegaram lá para a célula, eu já tinha conseguido comprar o carro. Mas eu não tinha dinheiro para comprar o carro, eu tinha 5 mil só. Mas Deus fez o possível. Meu cunhado trocou a casa dele no carro e me deu o carro para eu pagar R$1.000 por mês. Estou pagando R$1.000 por mês, então vai começar a pagar em dezembro ainda. E eu falei com o Senhor, Senhor, o carro é do Senhor, está sendo usado para instrumento do Senhor. Eu estou usando para levar os irmãos para a célula e buscar e levar. E também eu estava com um pouco de dificuldade. Eu havia comentado com o Gilberto que antes da pandemia eu estava com 2 funcionárias na minha loja. Aí veio a pandemia, eu tive que tirar as 2, né, e ficar só. E graças a Deus o Senhor tem me abençoado. E estou com muito serviço, estou com minha agenda lotada. E também a gente começou, eu e minha irmã, a gente começou o propósito do jejum de eu abrir o meu próprio buffet. Aí, só vou abrir ano que vem ainda. Eu fechei um contrato de 18 mil. Eu já tenho um casamento para o ano que vem. E ontem a minha chefe do buffet que eu trabalho me ligou, fechou o mês de abril todo. Eu não tenho data mais no mês de abril para trabalhar. Meu mês de abril está todo fechado. E nem abri, irmãos, o negócio ainda. Vai ser aberto em janeiro, se Deus quiser. E também meu Réveillon também está fechado. Graças a Deus. A paz, irmãos. Hoje completa, né? Que 1 ano e 1 mês que eu voltei para Vitória. E nesse tempo todo eu fiquei de favor na casa do meu cunhado, né? Alguns irmãos que andam comigo aqui, que estão mais próximos, sabem disso. E quando eu cheguei no ano passado, em setembro, eu falei assim com a minha esposa, não, vamos chegar, vamos entregar nossos currículos e vamos conseguir um emprego. E aí nós tentando e nada de conseguir esse emprego. Aí eu falei assim, então vamos fazer alguma coisa. Aí vimos a questão de fazer as empadas, começamos a fazer as empadas. E aí eu falei assim, acho que eu vou voltar para Uber. Mas aí eu vi que eu estava rodando tudo com motorista de aplicativo e não estava girando assim o valor que seria necessário. Aí investimos nessa questão.
E ficamos esse ano todo aí morando de favor. E esse mês agora eu voltei para... Falei, olha, você vai ficar tocando as empadas, abrindo novos sabores, fiz novos recheios. E falei, olha, você vai tocando aí e a gente vai atrás do nosso apartamento. Aí nós vimos um apartamento em Valparaíso, né? Que eu até comentei com o pastor lá tem piscina, tem piscina, tem quadra de esporte, tem quadra de areia. E aí eu vou tentar alugar lá. E aí nós passamos a ficha lá. E aqui tem um apartamento aqui em Jardim Camburi, que quando eu cheguei, estava embaixo da casa do meu cunhado e estava lá alugando. E eu fui lá ver esse apartamento com a minha esposa. Aí o que aconteceu? Eu liguei falei com a vizinha ligou para a proprietária, falou que a gente também estava interessado. E fomos ver isso aí. Aí aprovou a ficha lá de Valparaíso, mas a menina falou, sua ficha aprovou, só que você não tem apartamento para te alugar mais. Aí eu falei, beleza. E aí a proprietária tinha falado que tinha a gente como casal e tinha outro casal também já na imobiliária já também que estava aprovada a ficha deles. Aí eu falei com a minha esposa, vamos orar, né? A gente está em período de jejum, vamos entregar para o Senhor. E aí, para nossa surpresa, ela se aconselhou com a irmã, que ela também é evangélica, lá em Minas Gerais, lá, agora eu esqueci o nome da cidade. E ela pegou, conversou com essa irmã e falou bem assim, eu sinto do meu coração que o Senhor tocou no meu coração para vocês alugar para eles. E ela alugou para a gente sem fiador, sem cheque calção. E abaixou o valor do aluguel em 20% para a gente. E era pra gente mudar agora na quarta-feira. Já tem 10 dias que eu tô com a chave do apartamento nas minhas mãos já. Tô consertando, né? Fazendo a pintura necessária lá. Mas, irmãos, o jejum é poderoso. Isso, eu teve um período que eu fiquei também com a minha mãe, né? Porque eu também... que a gente tinha chegado, mais ou menos 2 meses, 3, e eu já estava na casa do meu cunhado já há mais ou menos já uns 8, 9 meses já, morando de favor, né, todo mundo assim num quarto só. E hoje, né, o Senhor nos abençoou com um apartamento de 3 quartos, com suíte, né, ar-condicionado nos quartos, né, glória a Deus, isso é muito bom. É Deus, gente, é maravilhoso, porque você imagina, né, eu não tenho contra-cheque, eu trabalho por conta própria, né? Sou microempreendedor individual. E a mulher nos confiou e também através da palavra da irmã. Ela chegou e falou, aluga para esses aqui. Não vai alugar para o cara da imobiliária, pode alugar para eles. Eu sinto no meu coração que o Senhor está falando comigo para alugar para eles. Eu estou muito feliz, a minha esposa também está muito feliz, a minha filha, né? E aqui em Jardim Camburi, né? Que é um bairro caro pra caramba, mas a gente conseguiu reduzir esses 20%, né? Vocês sabem que aluguel ali é caro demais, mas mesmo assim ela reduziu bastante pra gente. E é bênção, né? Tudo maravilhoso. O apartamento todo bonitinho, todo estruturado, amém. Bom dia, pessoal. Eu estava pensando aqui, é tanta bênção. Cara, eu vejo pessoas sendo salvas na célula que eu faço parte, lá do Gilberto. Eu vejo meninos de orfanatos aceitando Jesus e conhecendo a nossa obra. Eu vejo a minha família, eu, a Débora, a Bárbara e a Luísa, orando ao redor de uma mesa, compartilhando seus alvos pessoais. É tanta bênção que não cabe, assim. Mas eu vou falar da menor delas. A menor delas é aquela que envolve a área financeira, tá? O resto é muito mais importante. Mas quando a gente chegou aqui em Vitória, eu vim transferido por uma empresa de logística e ali na época de pandemia resolveram cortar o tal do gerente lá. E estava eu aqui com a minha família, né, sem ninguém e sem trabalho. Minhas férias duraram 3 dias, Deus me abençoou já com uma outra vaga. E vida que segue, o homem tem que estar trabalhando mesmo, porque é assim que ele consegue dignificar o seu lar. Porém, irmãos, é um trabalho muito mais voltado à remuneração na parte variável, tá? E a fixa, ela é flat, assim. E no variável é que tu realmente consegue alguma situação melhor. E eu via que não estava adequado. Nesse meio tempo,
quem mandou a gente orar, né? Surgiu a oportunidade de uma casa e nós entramos na casa e o nosso aluguel meio que triplicou assim de uma hora para outra, mas vamos igual, né? E agora nesse período de jejum, quando a gente coloca os nossos alvos pessoais, o meu primeiro pedido foi de uma forma muito humilde, Tati, que Deus quadruplicasse o meu salário, para que eu tivesse a condição de dar o que eu quero dar para minha família. E eis que acontece isso, né? Uma outra empresa, ela me chama para trabalhar também com uma remuneração que é a que normalmente se paga nesse segmento. A empresa que eu estava trabalhando não quer me largar e eu fico como consultor dela. E uma terceira empresa de prestação de serviços terceirizados também me chama para ser consultor na área financeira deles. Tudo nesse período desses 21 dias, né? Então, Deus, ele acertou por pouco, tá? Eu pedi que ele quadruplicasse, ele errou, ele quintuplicou o meu salário. Então, galera, é Deus, tá? É Deus porque ele ajuda quem está na causa dele, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Valeu. Aleluia! Eu não podia deixar de vir aqui contar o testemunho que nós tivemos na nossa célula, queridos. Na verdade, os nossos kids também entraram em jejum, né? E eu tenho que contar para os irmãos. Na verdade, são várias coisas que aconteceram nesses 21 dias. O Senhor foi maravilhoso na minha casa, na minha família, na nossa célula, né, Carliane? Se juntar todo mundo para contar, irmãos, é muita coisa. Eu agora vou falar só 2, tá? Vou falar assim rapidinho, porque o pastor já aqui em mim, já. Então, o primeiro é assim, quando a nossa célula está crescendo muito, está vindo muitos visitantes, e eu vi uma irmã, ela tinha filhos, e ela veio no culto uma vez, e eu falei assim, vou colocar o nome dela no meu cartão. Não era crente, não queria, sabe? As crianças gostaram, mas ela não queria. Eu falei assim, vou colocar o nome dela no meu cartão. Ela vai vir para a igreja, vai trazer toda a família dela. E eu orei, irmãos, uma semana só. O jejum começou, eu comecei a orar por ela. Na outra semana a mulher já estava aqui, já trouxe a família toda, já ficou na célula, vai fazer o encontro. Aleluia por isso, glória a Deus. E o outro testemunho é dos meus kids, eles não vieram hoje, mas é dos meus kids, né? Nós estávamos orando também para eles poderem levar. Durante o tempo da pandemia, os meus juvenis, as minhas crianças voltaram, mas os meus juvenis, eles não voltaram. Então, nós levantamos a nossa célula kids para orar, para aqueles que não tinham voltado, voltar para a nossa célula. Irmã, glória a Deus, no último dia do jejum, todos eles voltaram, eram 10 juvenis, não coube na minha célula, eu tive que dividir, mandar um pouco para a célula do Vander, porque eu não tinha mais espaço, e foi o Senhor que fez isso, Ele levou todos eles de volta. Só tinha sobrado com as minhas crianças uma juvenil, só tinha sobrado uma juvenil comigo, e essa juvenil, ela colocou no cartão dela de oração que ela queria que os amigos dela fossem para a célula, então ela estava orando por 2 juvenis. E aí, esta semana, ela falou assim para mim, tia Grazi, tá vendo aqui, ó, ela esqueci o nome dos 2 agora, mas ela falou assim, tá vendo, tia Grazi, o nome dele estava no meu cartão de oração. Eu orei e eles vieram. Eu fiquei muito feliz por causa da oração dela. Os amigos dela vieram para a célula, gostaram e vão ficar. Aleluia. Aleluia. E isso, queridos, é fora lá em casa o nosso financeiro, né? Porque dinheiro aparece na conta, gente, eu adoro. Do nada aparece dinheiro na nossa conta.
Olha isso aqui, quem tinha que estar contando era o marido. Mas dinheiro brota na conta, queridos. Aparece e a gente busca, a gente não sabe de onde vem, mas o dinheiro aparece na conta. E não é pouquinho, é 700, é 800 reais, aparece na conta. Sabe, eu disse para ele assim, meu filho, essa pandemia, esse jejum foi o melhor período da nossa vida. Nós vamos fazer 22 anos de casado, queridos. Nós nunca vivemos um período tão maravilhoso na nossa vida. E Carliane está aqui me cutucando, que eu tinha mais um. Eu ia deixar ele para não falar depois, mas ela está aqui. Conta da Márcia. Nós estamos orando porque eu estou com uma célula em Vila Velha com 26 pessoas, pastora. 24 crianças, queridos, e eu preciso multiplicar aquela célula. Nós estamos orando, vocês me ajudam a orar. Me ajuda. Aí nós estávamos orando. Chegou uma visitante lá na célula. Visitante de Carliane. Chegou lá na célula, né? Carliane já estava tentando com essa irmã já há um tempo, para ela ir. Ela não é evangélica, não era evangélica. Chegou lá na célula, sentou, conversou. Irmãs, eu conversei com ela 5 minutos. Eu acho que nem deu isso. Foi isso, meu bem? Não sei nem se deu isso tudo. Ela aceitou Jesus. Ela me pediu para vir para o encontro. Ela quer se batizar. Tudo isso dentro desse período. E falou assim, Grazi, quando você for multiplicar a sua célula, eu vou ser a sua líder e eu te dou a minha casa para você ficar lá. A casa tá lá, irmãos, com um quintal enorme, não mora ninguém nessa casa. Ela deu a casa para mim ficar com os meus kids. Isso é maravilhoso. E outra, ela já tá assim satisfeita, porque ela vai reformar a casa todinha até eu multiplicar essa célula, que vai ser em novembro. Uhul! Agora! Amém. Queria convidar toda a igreja a ficar de pé. Senhor, obrigado, Pai, por esse culto maravilhoso de celebração a Ti, por tantos testemunhos, Pai, do Teu mover no nosso meio, nas nossas vidas. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Ele. Nós vamos terminar esse culto falando um para o outro. É tempo de testemunhar, amém?